está muito efetiva. Ainda, Liane. Liane está tão compenetrada. Imagina a qualidade dela ouvindo com o Antônio correndo do lado. Pessoal, boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Gleidson. Quem caiu aí ou quem cair depois nesse vídeo, saiba que esse vídeo é feito sempre com a preocupação de levar o máximo de informações possíveis, informações que sejam úteis para vocês. E eu denominei essa conversa, essa semana de conversa, de Jornada, o Vírus e a Vida, o Trabalho no Mundo Desconhecido. Por que esse nome? Primeiro, porque é o nome de um livro que eu fiz, que devo estar disponibilizando pela Amazon até, no máximo, sexta-feira. Esse livro é composto de uma parte... a preocupação do livro é a relação pandemia e trabalho. É algo que eu já vinha pensando há algum tempo, falar sobre os desafios do mundo do trabalho em si. No entanto, a pandemia acelerou algumas questões. Caterine, minha querida, tudo bom? Que bom vê-la. E a pandemia fez o seguinte, ela acelerou essa necessidade de conversar sobre isso. Na verdade, já existe muita coisa escrita, muita coisa pensada, só que a pandemia colocou uma lupa sobre algumas questões do mundo do trabalho. O que é que eu fiz? O que é que eu quero fazer com esse livro? O que eu quero fazer especificamente é levar algumas questões para reflexão. Assim como eu fiz, quando veio a pandemia, eu tive que reconsiderar alguns pontos, eu também tive que trazer um discurso que não seja um discurso da desgraça, porque é o que é que eu estou vendo aí. As pessoas só falam ou da pandemia como algo muito, assim, que vai resolver todos os problemas do universo e que as pessoas serão muito legais, as pessoas serão muito boazinhas, porque, né, Caterine? As pessoas serão muito boazinhas após a pandemia, porque a solidariedade, o sofrimento, as dores da fragilidade, tudo conversa. Nós já passamos por várias crises, e as crises que as pessoas passam, no momento do pico da crise, você tem uma tendência a ter um movimento contrário. Qual é? Se a crise ataca alguma fragilidade, por exemplo, a miséria, a exclusão social, o desemprego, há, num primeiro momento, uma visão de tentar compensar isso através de um discurso, esse discurso voltado para a solidariedade e coisas assim por diante. Ô, Jonas, meu amigo, tudo bom? Mas não é bem assim, o mundo não se dá bem assim. Nós já estamos, inclusive, sentindo isso. A pandemia nem sequer acabou, e nós estamos em discursos que fogem do que era no início aquela questão de solidariedade e assim por diante. Então, o que é que eu quero fazer com vocês? O que é que eu me propus a fazer com esse livro, que é esse livro que eu intitulei O Vírus e a Vida, o Trabalho no Mundo Desconhecido. Eu me propus nesse livro, inicialmente, uma parte que eu chamei parte geral, dar alguns conceitos básicos sobre a atenção, o que é a atenção, a importância da atenção, onde colocar a atenção como necessidade, que hoje é um dos ativos mais difíceis de a gente ter, é a atenção. Por exemplo, nesse mundo que nós estamos, pesquisas, eu coloco no livro, pesquisas mostram que um ser humano normal consegue manter no máximo 9 segundos de atenção, de foco em alguma coisa. Cada 8, 9 segundos, nós quebramos o foco e vamos para outra coisa. É a linguagem do touch do Instagram. A gente passa daquela velocidade ali, e aquilo ali é uma velocidade hoje pensada, inclusive, culturalmente. Os grandes autores que estudam isso dizem que um peixinho daquele que está no aquário, ele consegue manter 9 segundos. Então, ele é igual ou melhor do que a gente em alguma coisa. Pesquisas anteriores falavam em 12 segundos. Então, o foco é difícil, a atenção, que é difícil também, a nossa capacidade de pensar detidamente sobre alguma coisa. Quem está aí dentro da atividade acadêmica, a maioria de nós professores, a maioria de nós pessoas que lidamos com a palavra, a gente sabe que a dificuldade da gente competir com essa linguagem. Então, a gente tem que saber, inclusive, que há modificações culturais, né? Hoje em dia, o nosso discurso tem que ser pensado para pessoas que não têm mais foco.
e esse discurso é um discurso que tem que ser rápido, tem que ser questões, tem que ser prática e assim por diante. Fala-se hoje, inclusive, em cinco formas de desenvolver conhecimento. O conhecimento em si é apenas uma delas. E a que eu vou falar hoje é um tipo específico sobre aprender a aprender, que é o quinto elemento da educação segundo a Unesco. Como aprender a desaprender e aprender de novo. Já que quanto mais a gente vive nesse mundo de narrativas, a gente é submetido a mais informações, e as informações vão mudando, os conhecimentos vão mudando, e a gente é obrigado, às vezes, a desprogramar e reprogramar. E nós não somos prontos para isso. Nós somos, como eu já disse em outras conversas, pensados para sermos seres cumulativos, estáticos e assim por diante. Suzane, Olavo, meu amigo, tudo bom? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos capítulos do livro que está mais ou menos assim: as narrativas sobre o mundo sem trabalho, limites e possibilidades de um novo normal. Qual é a grande sacada aí que a gente deve fazer, que a gente deve andar? A primeira grande questão é que nós vivemos, isso é claro, uma avalanche de informações. Ô, Mili, tudo bom, meu amigo? Que prazer tê-lo aqui. Nós vivemos numa grande dificuldade de pensar, né? de nos movimentar diante dessa avalanche de informações. Eu, carinhosamente, chamo isso de intoxinformação. Né? Intoxinformação. Uma intoxicação de informações. E essa intoxicação, ela se dá de maneira crônica. Desde cedo, nós somos levados a pensar que, isso na escola já, que quem tiver mais informação estará em uma grande vantagem em relação aos outros. Quando, na verdade, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande baboseira. Na verdade, o que a gente tem hoje é que quem trata melhor essas informações, quem sabe direcioná-las, quem as usa com lucidez, é quem consegue realmente alcançar alguma coisa. Eu gosto de falar assim algo sobre Big Data, inteligência artificial, algoritmos. Toda essa linguagem é uma linguagem específica desse mundo da informação, mas que ela põe em xeque uma das nossas características, que é ter condições de absorver informações. E mais, absorver informações úteis, porque nada adianta eu ter um monte de vade-mecum na cabeça. Vade-mecum, para quem não é do direito, é aquele livro que tem um monte de leis. Não adianta eu ter os vade-mecums se amanhã o vade-mecum muda. Né? Aliás, a minha geração de faculdade foi uma geração extremamente... Amanda, querida, tudo bom? A minha geração de faculdade foi uma geração extremamente traumatizada pela vinda de um código, o Código Civil, à época, e o Código Civil tinha passado 1 milhão de anos em discussão. Desde 75 que estava em discussão, de uma hora para outra ele veio, e quando ele veio, a geração entrou em parafuso, porque as pessoas estudavam decorando o código, como fizeram em 2015 com o Código de Processo Civil, e não estudavam decorando teorias. Então, era muito difícil você tirar da cabeça de uma pessoa que um código mudou a teoria que estava sendo adotada, e não inventou-se alguma coisa de uma hora para outra. Criou-se um estresse do pessoal que estava se formando. Todo mundo era super preocupado com essa questão. Então, essa é uma verdade. A gente não nós não somos vademecums, nós somos pensadores. E a primeira grande questão é a gente saber que está numa sociedade que é estruturada, toda estruturada, muito internet, televisão, jornal, WhatsApp e outras formas de discussão, livros às vezes de conteúdo duvidoso, e esses livros caem no mundo, na nossa vida, sem a gente ter, às vezes, sem saber para que a gente está lendo, né? Isso é um problema que a gente chama de intoxinformação. Intoxicação da informação. Eu uso muito essa expressão, tem me ajudado. Ela é uma intoxicação crônica, ela nos coloca numa condição de acumuladores, e nós adoramos acumular informações para coisa nenhuma. Na verdade, nós acumulamos informações de qualidade duvidosa,
de quantidade desnecessária e utilidade nenhuma. Né? Nós não temos essa condição de aproveitar. Catiúcia, Vanusa, Itla, tudo bom? Nós não aproveitamos isso. E esse grande problema, eu trago num texto, inclusive, uma citação que eu gosto muito do Harari, que ele diz assim, eu uso um livro, no meu livro, né? No mundo inundado, num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Clareza é poder. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, você e seus filhos, não estarão eximidos das consequências. Isso é muito injusto, mas é assim que a história acontece. Quem diz que a história é justa? Nós temos grande dificuldade em lidar com as informações e participar de forma ativa dessas informações. No início do meu livro, eu falo muito sobre lucidez, atenção e lucidez. Onde colocar o foco, né? Onde colocar o foco? Colocar o foco em questões proveitosas ou não proveitosas. Ser realista, mas tendo uma direção, ou ser um idiota alienado e viver feliz, até que leve uma rasteira da vida, chegue em casa e diga: fui surpreendido com a dispensa do meu emprego. Gilmar, meu amigo, diga: olha, o meu mercado mudou, meu contrato quebrou, e agora eu fui surpreendido. Na verdade, isso não é uma coisa muito inteligente, né? Porque os sinais vêm antes. Então, por que é que eu me preocupo com esse mundo das narrativas? Primeiro, que existem informações demais. Essas informações devem ser triadas pelo princípio inicial, que é o princípio da necessidade e utilidade. Necessidade e utilidade. Como é que você faz isso? Primeiro, sabendo que há um fluxo de informações que você pode dominar. Existe um roteirinho. Você tem, primeiro, eu coloco, trie as informações em etapas básicas, que isso é um problema, nós não temos isso. Na verdade, os conteúdos das escolas, e aí eu coloco para todos nós somos pais, todos nós temos a educação dos outros, as escolas deveriam dar, como algumas escolas já têm essa informação, já têm essa formação, uma formação específica de como se informar na sociedade na era da informação. Como você fugir do pós-verdade, como você fugir do fake news, como você acessar conteúdos em lugares de qualidade, né? E como você checar isso através de meios de checagem. Existem meios básicos de checagem, existem manuais escritos para crianças. E as crianças aprendem a checar a verdade, porque elas são muito boas nisso. E nós entorpecemos as nossas crianças através de um discurso idiota. Nós jogamos qualquer forma, nós, na verdade, estimulamos a disseminar informações sem checagem. O que chega no WhatsApp da tiazinha do interior, a gente manda para as pessoas, às vezes, sem olhar. E a gente cria essa cultura dentro de casa. Né? Importante que a gente crie o inverso, uma cultura da formação, a formação de uma cultura de checagem. E essa cultura de checagem, primeiro, ela passa pela olhar qual é a fonte e depois olhar o conteúdo. Né? Fonte e conteúdo. E há uma questão interessante que é fugir do excesso de informação. Né? O que é que eu vejo hoje? As pessoas vão fazer uma pesquisa, e isso é muito estimulado pela escola. As pessoas vão fazer uma pesquisa ao invés de ir a como eu tentava ir quando era criança, quando era adolescente, procurar um livro onde o conteúdo estava ali e fazer uma base, e a partir dessa base partir para algum lugar para checar ou não. As pessoas digitam no Google e vão pegando trechos sem olhar nem a origem e depois superficiais, contraditórios e assim por diante. Né? Nós não temos uma hierarquia das fontes. Nós não fazemos uma hierarquia das fontes. Ô, Diana, tudo bom? Nós não fazemos uma hierarquia das fontes. As pessoas entram no Google e buscam de qualquer maneira. E nós passamos essa falta de cuidado para os nossos filhos. Vamos falar, às vezes, uma questão e não temos esse cuidado. Eu fui educado numa sociedade que ainda tinha um livro como ponto de partida. E esse livro como ponto de partida é ruim? É muito. Né?
Caterina, exatamente. Viva a Enciclopédia Brasil. Eu adoro a Barça. Eu adoro a Barça. Inclusive, eu decorava os títulos, né? Os títulos de busca. E era engraçado, né? Eu gostava disso. Como eu não tinha livros em casa, não existia livros na minha casa, os livros eram muito raros. Quando a gente conseguia que alguém distribuísse conosco, era difícil, né? Era muito complicado. Eu buscava os livros nos lugares que podia. Como na minha localidade a gente mudava muito, canteiro de obra, às vezes não tinha biblioteca. Então, quem aparecesse com o livro, eu mais ou menos sequestrava, né? Eu pedia. E eu tive uma grande sorte de conseguir amigos que já eram... Eu trabalhava na feira com o papai, eu trabalhava em trabalhos manuais, e perto tinham pessoas que eram universitárias, passavam com livros, e eu pedia para ler o livro, né? Então, eu devo muito boa parte da minha cultura, da minha formação cultural, a pessoas que acreditaram que o moleque de 8, 9 anos ia ler um livro de filosofia. Eu agradeço demais ao meu amigo Cláudio Marques, que quando eu tinha 8 anos de idade, ele me deu um presente que foi se eu ganhasse uma partida de xadrez, eu não sabia xadrez, mas se eu aprendesse xadrez, ao invés de ficar trabalhando o tempo inteiro, ele me deixava escolher o livro que eu ia pedir, e ele traria da biblioteca da universidade. E ele começou a fazer isso. Eu comecei a jogar xadrez para ganhar leituras de livros. Virei mais ou menos um jogador de xadrez e tive a possibilidade de ter uma formação cultural razoável através da caridade de um amigo que eu devo muito, e dele tantos outros que me deram alguns empregos, inclusive o primeiro dos trabalhos, logo moleque, foi ajudar na redação de um jornal, né? Um folhetim em Macaíba, na cidade de Macaíba. Meus primeiros trabalhos foi corrigir texto de pessoas que eram universitárias, né? Que, na verdade, não era, eles faziam só para eu ler, né? Para me forçar a ler, para mostrar que havia um outro mundo, e isso teve um valor. Então, as narrativas são importantes, né? Você ter primeiro qual a informação que você tira, como é que você chega e tudo. Eu faço no meu livrinho um passo a passo, que eu não vou perder tempo aqui com vocês, né? Como fugir do excesso de informações, primeiro sabendo o que é útil, depois sabendo como checar as fontes, um manualzinho como aguçar a capacidade crítico-reflexiva. Na verdade, isso aqui é um dos pontos, um texto que eu estou escrevendo já no outro livro, sobre as necessidades educacionais dessa nova geração. Como se dá a aprendizagem, a reaprendizagem, né? O reaprender, como desaprender os dogmas que a gente aprendeu durante a escola inteira. Nós somos muito mal educados, nós somos criados na cultura do monólogo, o monólogo faz muito mal, e nós queremos, às vezes, criar nossos filhos na cultura do monólogo, isso não funciona. Só existe a cultura do diálogo, se não tiver diálogo, não funciona, o conhecimento não entra. A autoridade que você tem hoje com seu filho não é para sempre, porque ele vai sair da sua vista em algum momento. Então, a mesma coisa se dá no mundo do trabalho. O mundo do trabalho hoje, uma das características é você estar em entendimento, aprendizagem constante. Então, a maior das capacidades vai ser a capacidade de aprender a aprender, inclusive desaprendendo, desinstalando e instalando novos conhecimentos. Então, eu faço uma colocaçãozinha aqui, né? A postura humilde, a postura de identificar os seus momentos, níveis de graus de competência, desde a ignorância até a maestria, como é que se dá esse diálogo dentro da pedagogia, como é que se dá esse diálogo dentro, hoje, da cultura da administração de empresas. As culturas empresariais hoje são baseadas, as grandes empresas são baseadas nisso, como você passear da ignorância à maestria, saber o que é importante para você nisso, esses níveis de diálogos, como você pode conversar consigo mesmo, a cultura do autocuidado, né? A gestão do estresse, a gestão... Oi, Antônio, tudo bom? Papai está conversando com os tios aqui. Depois eu converso com você. Antônio? Não, filho. Olha, esse é meu filho, Antônio. Ele entra aqui de vez em quando para conversar conosco. Ilane, Antônio está aqui.
e ele aí entra aqui, aí me dá um beijo, aí olha para minhas coisas, aí pega os livros que estão, ó, tem que ficar perto, né? Os livros dele tem que ficar todos perto. Aí ele traz, bota na minha mesa um livro dele, porque tem que estar comigo, papai, tem que ficar na mesa do papai, um livro importante para ele, né? Porque ele acha que eu tenho que ler boa leitura, né? Afinal, é a turma da Mônica. Né? E é muito interessante. E dentro dessa cultura toda que a gente tem de aprendizagem e reaprendizagem, a gente tem que se localizar onde é que a gente está, como é que a gente faz, os caminhos que faz. As empresas investem nisso, algumas instituições investem nisso. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho fez uma formação muito forte conosco. Vou dar um monte de beijo em Antônio. Uma grande formação conosco, desde há 10 anos para cá, né? Eu venho sentindo, inclusive, formações de coaching de aprendizado, nessas coisas. Quem quis participar, participou, isso é muito interessante. Então, dentro dessa cultura da informação, a primeira parte do capítulo de narrativa sobre trabalho é para falar sobre informação, como se localizar. Depois, passar para um segundo momento, que eu falo que nós somos viciados em narrativas. Isso Harari fala, né? Isso Taleb fala, isso o Kaufman fala, que é um nome muito forte, ele, Flores, são nomes muito fortes na parte empresarial, principalmente, falam demais sobre isso. E isso é muito interessante, porque nós construímos uma necessidade da narrativa, assim como o nosso olho cria-se a necessidade de completar as imagens. Vocês sabem que o nosso olho, biologicamente falando, ele vê em saltos, né? Tem saltos. E no meio, quando essa informação chega no cérebro, o cérebro completa a informação. E ela parte de um banco de dados que a gente já tem para dizer qual é a informação. Essa informação é um livro, ou essa informação é uma cadeira, né? Por exemplo. Existe um autor brasileiro que é super lido no mundo inteiro, a gente até não dá o valor que ele tem, que é o Augusto Cury, que é um médico da área de produção de conhecimento. Ele trabalha muito com esse circuito interno da formação da memória. Então, eu tenho a formação no coaching dele, né? Eu gostei muito da formação, das formações de coaching. A dele é uma formação grande, é muito boa, e a do coaching ontológico também, aqui no Brasil, é muito boa, e é menos empresarial no primeiro momento, mas são formações muito... Oi, Kelly, tudo bom? São informações muito interessantes. Então, o Augusto Cury, ele faz uma abertura aí, ele chama esse roteiro todo, né? Quando você é exposto a um estímulo, você abre uma possibilidade de janelas. Janelas pode ser janelas muito ruins, memórias ruins, janelas killers, que são memórias que te remetem a algo ruim. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem uma característica que a gente não gosta. Pode ser cultural, como, por exemplo, algumas pessoas têm recurso a algumas etnias, porque, infelizmente, foram submetidos a isso. Outras pessoas que sofreram, né, alguma coisa, chama alguma característica da cultura, e se dá em milésimos de segundo. A pessoa tem uma primeira impressão. Não? Nós somos pessoas que lutamos o tempo inteiro contra esses nossos instintos e os aproveitamos para outras coisas. Né? Nós somos pessoas que nos formamos, tentamos nos formar como pessoas, por isso a importância de uma formação completa, formação integralista, formação integral do ser, a pessoa ter uma família importante, que dê valores realmente, que tenha essa força, que transforme as pessoas em seres pensantes e não seres puramente instintivos, né? Porque tem uma parte do instinto que não é boa. Por exemplo, você associar algumas janelas de memória a algumas situações e usar preconceito, transformar esse preconceito, externá-lo, transformar na discriminação, impor isso dentro de um claro, fazer assédio e assim por diante. Então, nós temos muito cuidado com isso. As narrativas são construídas a partir disso. Nós criamos histórias. O ser humano é um contador de histórias. Oi, Luiz, tudo bom? Onde é que você está? Tá por onde? Nós somos contadores de história, nós adoramos contar histórias. E nós criamos as nossas narrativas, como pessoas, como grupos, como civilizações. E é possível que, às vezes, a gente faça esse caminho, a gente se afaste um pouco da narrativa social, se aproxime mais da narrativa de um grupo, ou, às vezes, a gente só uma narrativa
que a gente acha que é extremamente nossa, né? E isso, às vezes, pode ser patológico, né? Você pode criar uma narrativa doentia, né? Quadros de dissociação da realidade, por exemplo. Dissocia-se tanto que você vira uma pessoa em quebra de frequência, um esquizofrênico, né? Com a frequência externa. Você pode se aproximar de grupos porque eles falam a mesma narrativa que você tem. Então, isso explica grupos que negam a ciência, mas que se aproximam e convivem entre si de maneira muito autoestimuladora, né? Autoestimuladora. E essa autoestimulação se dá porque eles compartilham de uma narrativa. Então, nós temos que ter muito cuidado nessas questões. Nós adoramos a construção arquétipa de heróis, bandidos, né? De eventos externos que nos atacam, desastres. Então, nós fazemos isso como sociedade também. Nós fazemos isso como sociedade, hein, Ana Luzia? Nós fazemos isso construindo toda uma narrativa que nos coloca como heróis ou nos coloca como vítimas. Vítimas. Né? Esses discursos, por isso eu adoro algumas. Existe, obviamente, além disso, na linguística, por exemplo, e aí eu cito várias pessoas. Wittgenstein já falava sobre a importância, né? essa importância do olhar, do observador, essa influência do observador. Todas as escolas de coaching, por exemplo, já vão nessa linha, né? A importância do observador. Até a ciência se impregna da importância do observador para a construção das narrativas. Então, isso inclusive eu cito a um amigo, Dr. Diniz, que ele tem uma crônica específica sobre narrativas de mentira. Está no Facebook dele, depois eu deixo o link aí para vocês olharem. Faz uma história desde o Padre Vieira, do chamado Padre Vieira, até o Taleb aqui no Antifrágil, né? Toda essa ideia. Murilo, tudo bom, meu amigo? E toda essa construção que a gente tem sobre o que é as narrativas e os pontos de vista. Eu gosto de dividir as narrativas em grandes grupos. Narrativas protagonistas, narrativas vitimistas, e isso quanto à perspectiva do sujeito, quanto à perspectiva do discurso. Eu gosto de negacionistas, né? As negacionistas e as criacionistas, e assim você pode trabalhar por várias ideias. O importante é saber que nós criamos narrativas. Essas narrativas tendem a ser críveis dentro do nosso local de fala. O nosso local de fala é construído culturalmente. Nós nos formamos, nós temos modelos. A neurociência usa a ideia, e a psicologia, conhecimento também, de modelos mentais. Nós criamos modelos mentais, grandes filtros, grandes arquétipos, que a gente vai absorvendo as coisas conforme isso. Então, é possível que um discurso que, para mim, seja um discurso super tranquilo, para outra pessoa seja um discurso agressivo e vice-versa. Dentro da cultura da paz, a gente, dentro das conciliações, dentro dos grandes momentos de formação de consciência necessário, de levar acalanto para as pessoas, a gente tem que ter sempre um cuidado de identificar quem está falando. Oi, Patrícia. Quem está falando? Oi, Miley. E para quem se está falando, a construção dessas pessoas no mundo, os locais que essas pessoas estão, até para tratar um tipo de coisa que não existe conversa sem o reconhecimento da legitimidade do outro. Então, às vezes, isso pode ser tão perigoso que o Estado tem que trabalhar para trazer as pessoas para o seu ambiente e, dentro desse ambiente, garantir que as pessoas tenham uma legitimidade na sua fala, né? Então, às vezes, o que a gente quer é trazer as pessoas para colocá-las num patamar de conversa no mesmo nível, né? E isso, às vezes, o Estado tem que ser duro, porque, às vezes, isso se dá dentro de um crime, por exemplo. Não quer dizer, de maneira alguma, que o Estado deva adotar, pelo contrário, o Estado deva adotar a sua autoridade para ofender as pessoas. Andréa, tudo bom? O Estado não deve agredir as pessoas, o Estado dá esse status. E, às vezes, é necessário usar sua força para garantir a legitimidade das pessoas e aplicar o princípio da responsabilidade dessas pessoas. O que se vê, às vezes, é um discurso dentro do Estado que é um discurso agressivo. Esse discurso muito agressivo que faz com que as pessoas
não se reconheçam. O Estado é agressivo, então eu vou ser agressivo também, né? Se um juiz, um promotor usa um discurso ofensivo para alguém, eu, como cidadão, posso usar também. O juiz chamou de animal, o juiz chamou de raça inferior, o juiz chamou de canalha, bandido, abjeto, criminoso e blá, 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 blá. Essas coisas que não fazem parte do linguajar da cultura da paz, porque a força não tem, é o inverso da agressão, né? Nós usamos a força dentro, inclusive dentro do Estado, nos ambientes estatais, para aplicar o necessário e não se usa de maneira alguma uma linguagem agressiva. Por exemplo, eu trabalho com uma perspectiva muito importante, uma perspectiva que eu parto dela, que é a perspectiva da construção de uma linguagem não violenta dentro da produção da atuação estatal. Por exemplo, a minha. Quando eu estou trabalhando como procurador, eu tenho um cuidado muito especial com o uso das palavras, para que essas palavras, inclusive as escritas, elas não denotem uma ideia de pré-julgamento, não denotem uma ideia de agressão à pessoa. Isso não tem nada a ver com a ideia de pedir a reprimenda necessária para a pessoa em caso de sua responsabilidade. Pelo contrário, não vou gastar minha energia com coisas que atrapalham a fluidez. O circuito tem que ser um circuito sem resistências indevidas. A violência ela é uma resistência indevida à justiça. Você tem que agir de maneira que essa sua violência, você trabalhe a sua linguagem para essa linguagem não denotar algo que vai atrapalhar o momento que você vai pedir a ação estatal devida. Por exemplo, a condenação de alguém. Isso se dá tanto no âmbito de uma sentença criminal quanto no âmbito de uma sentença trabalhista. E o Estado tem que ter muito cuidado com isso e prezar para que as pessoas se comuniquem dessa forma, né? Se comuniquem de maneira não violenta. O que a gente faz? Um grande problema, voltando aqui, isso é sobre a comunicação não violenta, é um módulo do curso que eu gosto, que é como agir, como redigir de maneira não violenta as peças jurídicas, né? Que é um grande problema. A gente tem perda de qualidade, ruídos, resistência indevida, desconstrução de legitimidades, arestas indevidas, tem um monte de coisa, de porcaria que a gente tem nas peças e não era para ter, né? Não era para ter. Isso é perder tempo. Estou perdendo tempo. Aqui, o que a gente usa dentro do trabalho é a visão vitimista e não vitimista. Eu uso demais isso. Há uma grande sacada dentro desse discurso da narrativa, que é quando nós nos descobrimos ignorantes, não sabendo as coisas. Então, a gente parte do primeiro ponto, que é a jornada da pessoa do aprendizado, que é a jornada do ignorante. Quando eu saio da ignorância para um estado de aprendiz, eu já dei um grande salto. No mundo, quando a gente descobre que é ignorante em algo, a gente já é muito inteligente, porque antes a gente não sabia sequer se era ignorante. Aquilo não existia na nossa vida, não existia na nossa linguagem. Como não está na nossa linguagem, não está no nosso mundo. Então, está de novo, né? Você tem que ter algo dentro da nossa linguagem. Então, imagine, por exemplo, algumas culturas orientais. Culturas orientais, o japonês, por exemplo, quando eles vão dizer que precisam nominar algo, isso já é um grande problema. Por exemplo, eu preciso nominar um tipo de homicídio contra a mulher, feminicídio. Então, isso é um grande problema, porque se eu preciso tratar de uma ofensa ainda mais específica dentro da linguagem, é porque eu estou num quadro mais perigoso. Então, é dentro dessa linha, né, descoberta, e tudo que a gente vai descobrindo como necessidade dentro do mundo do trabalho também. Eu gosto de fazer um caminho para isso, né? Um caminho como isso se dá, eu gosto muito dessa parte, né? Inclusive, assim, o conhecimento humano se torna mais complexo e a organização para ser uma exigência, e o conhecimento humano se torna sempre mais complexo. E, para isso, também dentro das organizações, não só organizações privadas, obviamente, toda e qualquer organização, inclusive família, né? Alguém que acha que as pessoas devem compreender tudo sobre qualquer coisa tem um grande problema. A exposição de fatos, dados, informações, teses de propaganda, mapas genéticos, por exemplo, caso de vírus, profilaxia, sintomática, tudo isso é coisa que pode mudar o meu conhecimento, a minha ideia sobre aquilo, né? Então, esse caminho é interessante.
Nós temos vício em narrativa, nós temos um grande vício nessas narrativas, isso prejudica a nossa questão do trabalho, e aí é uma questão que eu já me encaminho no final, essa pequena introdução. Né? Nós adotamos narrativas quanto ao trabalho, dependendo da nossa formação religiosa, às vezes. Nós aprendemos que trabalho era um castigo, nós aprendemos que um trabalho era algo que era manual, o trabalho manual era diferente do trabalho intelectual, que não existe inteligência no trabalho manual, uma grande... Quem acompanhou a minha série Desafio 10 Profissões Invisíveis, vê que eu sempre tocava na questão do trabalho manual e do trabalho intelectual, porque isso é uma mentira, né? Uma narrativa muito perigosa, porque em todo trabalho dito manual existe uma grande característica intelectual. As habilidades humanas não se circunscrevem, não se limitam à ideia de um pensar platônico, um pensar, chegar e ficar olhando para o céu, né? Não, qualquer coisa que você faça, pegar uma folha, um pedreiro, um trabalho de pedreiro, isso tem uma grande capacidade intelectual embutida. Né? Então, o dogma do trabalho intelectual e do trabalho manual é uma grande balela, construído dentro de narrativas que são muito úteis para alguns grupos que querem, por exemplo, serem melhores do que outros. Né? É muito ligado à ideia de elitismo. Né? Essa distinção entre manual e intelectual é um problema do elitismo. Isso é uma das narrativas que entra em choque na era do sem trabalho, porque as pessoas tendem a ocupar do seu tempo, são as ocupações úteis que as pessoas podem ter, que essas ocupações não são necessariamente a formação que elas têm. Imagine uma sociedade em que as pessoas consertem suas próprias coisas. Então, isso era dito manual, construa suas próprias... Há lugares que as pessoas constroem suas próprias coisas. As pessoas consertam. Há um grande problema na nossa cultura que a gente, por exemplo, gosta de empregado doméstico. Tem gente que precisa, tem gente que gosta. Tem gente, inclusive, que tem como fazer e não faz porque é viciado e acha que é demérito de fazer uma atividade manual. Então, sofre muito em alguns quadros, né? Sofre muito quando perde essa possibilidade de usar empregado doméstico. Isso é algo muito doloroso, né, da nossa sociedade. Né? As pessoas não querem aprender ofícios, então preferem fazer um curso caro, superior, que é dito curso superior, até o nome é um nome indevido, não é curso superior, porque o resto é inferior, faz um curso, uma graduação, um bacharelado de algo que não gosta, e depois vai trabalhar com artesanato. Porque é uma atividade dentro de uma outra coisa, que é a cultura da criatividade, né? A indústria da criatividade, que é uma grande característica de hoje. Né? Nós temos o crescimento da cultura da criatividade. A cultura da criatividade é moda, né? A cultura da moda é a segunda maior da criatividade, tecnologia propriamente dita, tecnologia de informação, gestão de informação, serviços em si, como serviços de criação, como desenvolvimento de softwares e arquitetura de rede, arquitetura no sentido convencional e assim por diante. Então, as pessoas preferem se prender no mundo de um nível superior do que aprender alguma coisa e fazer alguma coisa, porque tem um medo, quer entregar um canudo para a família, gasta-se, se endivida, um monte de coisa. Eu não estou falando mal da faculdade. Eu gosto da faculdade. Eu me identifiquei na faculdade. Da formação técnica, antes eu fui para a faculdade, me identifiquei em todas as faculdades que eu participei, todos os cursos que eu participei de graduação, todos os cursos que eu fiz, tudo que eu me envolvi, eu me identifiquei. Eu estava ali porque eu me identifiquei. Mas é algo a se pensar na cultura do futuro. E aí eu entro numa narrativa interessante. Nós identificamos o trabalho hoje através de uma narrativa muito própria do pós-revolução industrial. Só que o trabalho existe desde sempre. Então, algumas características que a gente tem, como só existe trabalho, só é trabalho, algo subordinado, remunerado. Subordinado, primeiro, eu posso trabalhar em ocupações muito interessantes, sem ser subordinado a ninguém. Então, a ideia de subordinação, que é uma ideia extremamente sofisticada, tem a subordinação estrutural, tudo.
hoje entra em completa crise, porque eu tenho uma construção de redes tão complexas que para eu visualizar isso é difícil, né? Eu faço um esforço grande, porque às vezes a pessoa quer dar àquele trabalhador uma proteção, que não tem nada a ver, eu estou falando aqui numa perspectiva daqui para o futuro, né? Não tem nada a ver você só dar proteção a quem tem subordinação. Aí é outra ideia que eu toco com vocês em outro momento. Oi, Frank, tudo bom, meu amigo? Então, a ideia de subordinação, remuneração é algo muito relativo, porque pode-se ter os trabalhos de vocação, trabalhos voluntários, existem os trabalhos de cuidado, eu já falei para vocês a questão dos 10,8, Patrícia está aí, lembra? A cultura do cuidado, ou a economia do cuidado, as pessoas que cuidam das outras, como a mãe cuida do filho, gera no mundo hoje 10,8 trilhões de dólares, ou seja, essas pessoas fazem o trabalho, deveriam receber isso e não recebem. Então, você quer me dizer que isso é trabalho, se for remunerado, então o trabalho que essas pessoas fazem, essencial, importante, não é trabalho. Isso é uma questão muito malvada, né? muito contraditória da nossa sociedade. A gente não valoriza o trabalho, ou a gente valoriza mais quem ganha mais, né? Que é outro problema também, outra discriminação, né? Outro elitismo, né? Só valoriza mais quem ganha mais. Não valoriza quem ganha. Isso é um problema gravíssimo. E as várias outras questões decorrentes da própria classificação do que é trabalho. Existem, antes da Revolução Industrial, valores que não foram pensados, ou que a gente deixa muito ao lado, que a gente tem um grande dogma. Sabe qual é o dogma? É aquela narrativa, você tem uma narrativa de bandidos. Ou você tem empresários, bandidos, canalhas, criminosos, capitalistas sanguinários. Ou você tem vítimas, trabalhadores, não sei o que, não sei o que. O mundo não é assim. A nossa narrativa é uma narrativa segregacionista. Né? E a narrativa do trabalho, o trabalho em si, é uma atividade que você só tem com outras pessoas, né? Uma sociedade. Então, é necessariamente algo agregador o trabalho. Se tem os problemas de você lidar com a superexploração, com a falta de respeito, assim é outra coisa, assim você pensa. Mas a grande ideia é que você pode ter uma narrativa agregadora. Essa narrativa hoje é diferente pelo seguinte: nós estamos sofrendo os influxos de uma força que diz que o trabalho vai acabar, né? Pelo menos, e eu já adianto, o trabalho como nós conhecemos tende a acabar. Não agora, mas no futuro, esse trabalho vai se modificando. Isso não quer dizer que as proteções vão acabar. As proteções, na verdade, tendem a aumentar. O movimento de proteção aumenta à medida que o trabalho, da forma que a gente conhece, diminui. Eu explico já. Durante muito tempo, nós vivemos uma questão que a modernidade, a tecnologia, criavam novos postos de trabalho para outras pessoas. De alguma maneira, quando você criava uma máquina de TA, você criava uma pessoa para cuidar dessa máquina. Então, você apenas mudava o trabalho manual, dito manual daquela pessoa. Adam Smith, ele dizia que era bom que o operário fosse alguém bitolado, não tivesse outra ambição, porque ele tinha que trabalhar a destreza de cada vez fazer mais rápido. Ele tinha que ser burro para ficar ali só naquela vida, não querer mais, e fazer com o maior nível de destreza possível. As palavras dele são palavras extremamente duras e mostra a ideia do que era o trabalho manual. O que eles tinham trabalho manual. Só que isso mudou. Nós convivemos com todos os trabalhos. Primeiro, nós vivemos em todas as realidades. Eu já falei isso para vocês no outro episódio. Velocidades diferentes, realidades diferentes, bolhas diferentes. Nós vivemos tudo ao mesmo tempo, né? Nós temos ainda a indústria, mas nós temos um outro tipo de outros tipos de trabalho também. Nós temos um trabalho pós-industrial as pessoas nos serviços. Os serviços também são repetitivos, tanto que as pessoas sofrem dos mesmos adoecimentos. Lá na indústria, a atenção que a pessoa perdia porque era automático demais, fez com que a gente criasse mecanismos para proteger a mão, para a pessoa não se mutilar, mecanismos de proteção da atenção, porque isso trazia mutilações físicas. A parte psicológica, ninguém ligou, quebrava e jogava fora. Então, a gente hoje ainda tem esse para ver a atenção, né? Quando a gente bota a mão, a máquina para, se a gente errar a mão, porque para cuidar da atenção. Nos serviços isso é mais difícil fazer,
o índice de adoecimento continua aumentando. E agora, nem essa ideia nós temos, porque surge o trabalho numa era da inteligência artificial, da tecnologia de informação muito mais desenvolvida, dos algoritmos e assim por diante. Há duas grandes narrativas no mundo nesse momento. O mundo sem trabalho, que vai acabar sendo substituído pelas máquinas, ou o mundo sem trabalho, porque as pessoas vão ter um novo tipo de trabalho, porque as máquinas vão fazer. Num tipo de mundo, nós somos excluídos. No outro, nós usamos as máquinas, como a gente sempre usou a vida inteira. Então, a gente vai usar. Agora, qual o problema? Que as máquinas começam a competir com coisas que antes eram só humanas, como coisas que demandam cognição mais avançada. Então, as máquinas tendem a fazer coisas, inclusive a manutenção delas mesmas, sem depender de nós. Isso é, as máquinas se autorregeneram, inclusive criam mecanismos de alta energia e que nós não precisamos. Criam reposições. Nós temos máquinas hoje que têm um 3D integrado e quando quebra alguma coisa, ela cria o que ela precisa e se substitui. Precisam da gente muito pouco, só em algum momento ou lá. Sem contar as grandes estratégias que as máquinas criam. Então, esse é um grande problema. Nós estamos entrando no mundo do futuro. Esse mundo é muito interessante para que a gente tente pensar esse novo sem-trabalho. Esse novo sem-trabalho vai gerar um passivo. Existem pessoas que não vão se adequar porque isso exige que as pessoas, para trabalharem, tenham uma formação muito especializada. Essa formação especializada, que não necessariamente é o nível superior, até pode ser o contrário dele, porque hoje você fazer um curso de 1 mês intensivo numa necessidade pode te dar mais dinheiro que às vezes você fazer um curso superior, todo, 5 anos, se você se mantém, se reinventa. Além de ser especializado, você precisa de mudar de posições durante a sua vida, sua carreira. Não existe mais uma carreira só, não existe mais uma profissão só, você tem que mudar o tempo constante. Então, isso cria uma necessidade, e aí já para, antes que o Instagram me tire, de 2 grandes questões. Primeiro, como você mantém uma educação pela vida inteira, se hoje a gente não consegue ter educação básica. O que é básico nesse mundo que virá? Que eu já digo que é hoje, o pós-pandemia. Você tem que manter a educação para sempre. Então, como você vai manter isso? O Estado tem que te ajudar, subsídios. Então, por exemplo, o que consideram hoje como não visto no imposto de renda tem que ser visto, tem que ser descontado. O Estado tem que te dar condição para a transição nesse momento. Então, tem que ter um programa de renda que não seja atrelado simplesmente ao trabalho, ao emprego, alguma coisa. Tem que ser a condição de segurança da sua família, uma renda básica para isso. E tem que se pensar também na questão a parte psicológica. A energia que se gasta para sair hoje de um canto para o outro, a energia da mudança é tão grande que alguns caras nunca não mudavam nem de camisa. Vocês lembram? Os caras do Vale do Silício, o cara como Steve Jobs, por exemplo, ele usava a mesma roupa porque ele não gastava energia para decidir. Ele achava que poupava para coisas importantes. Imagine você mudar de profissões durante sua vida inteira. Quanta energia você gasta? Esse passivo psicológico e educacional tem que ser gerido. Senão a gente vai quebrar o resto do povo. Nessa sociedade de adoecimento e de suicídio, a gente vai piorar mais ainda. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Eu chamo vocês, nesse momento, a pensar sobre isso. Então, o que é que eu quero? Nesse 1 minuto que me falta aqui, né? Eu quero que vocês pensem nessas necessidades, para a gente partir desse ponto, né? Que há uma necessidade de educação constante, há uma necessidade de acompanhamento na parte de gestão de estresse, inclusive do autocuidado. Nós temos que ter uma relação de autocuidado muito maior do que a gente tem hoje, inclusive gestão de estresse como gestão básica, medicação, se for necessário, o que é necessário, meditação, por exemplo, eu medito há 20 anos e tem hora que eu estou pneu aqui. 20 anos o quê? Eu medito desde uma certa altura da minha vida, porque eu vi que necessitava, era estressado demais. Então, medito, atividade física, higiene, estar com as pessoas, convivialidade, ter uma ideia de vida mais longeva. A gente não vai viver como os nossos vovós, os nossos bisavós, viveram um pouco e mal, né? Porque eles trabalharam a vida inteira, quando pararam de trabalhar, ficaram doentes até morrer, a maioria. Nós vamos viver muito mais e trabalhar durante esse período. A ideia de não ter pausa, saber gerir tudo isso é muito difícil. Então, primeiro,
eu tenho várias estratégias para isso. Eu estou dizendo, estou criando uma série de cursos para essas coisas, assim, para gerir isso. Um monte de ideia que eu estou jogando. Nesses últimos 11 anos de Ministério Público, eu tenho colecionado um monte de experiências interessantes sobre isso. Vou transformar isso em cursos para a gente pensar, jogar muita coisa aqui nas redes que me ajuda a pensar com o feedback de vocês. Então, se esse conteúdo interessa a vocês, por favor, assinem esse canal, assinem o YouTube, Facebook ou Instagram, e mande para outras pessoas. Eu preciso falar com o máximo de pessoas possíveis. Se isso tem sentido para você, pode ter para outras pessoas. E me ajuda a divulgar o trabalho, me manter falando sobre isso, me organizar para ter uma pautazinha de construção de conteúdo. Porque quanto mais pessoas a gente envolve, mais discussões a gente tem, mais possibilidades a gente tem. Então, eu quero criar canais interessantes para conversar sobre isso com vocês. Isso muito me interessa, porque eu estou pesquisando, estou vendo muita coisa acontecendo, e eu acho que a gente conversando junto é possível ver estratégias bem mais efetivas, né? Então, mande isso para as pessoas, assine o canal. Estou vendo aí que o povo assiste vídeo e não bota nem um joinha que seja, as pessoas não se inscrevem, não compartilham conteúdo. Então, como é que eu vou administrar e pregar a cultura da gratidão se eu não consigo nem extrair isso de vocês, são meus amigos, né? Eu volto na quarta-feira. O tema da quarta-feira é essa introdução, espero que tenha sido proveitosa para vocês. O tema da quarta-feira é o mundo do trabalho na perspectiva do ser não local, direito do trabalho e ubiquidade do ser digital. Né? Aquela mentira que estão criando que a gente está em todo canto ao mesmo tempo. Né? A ubiquidade, nos exigindo, e nós nos exigimos como isso. Né? Agradeço demais a vocês. Vou encerrando por aqui. Compartilhem o conteúdo. Vão no canal do YouTube, que eu quero fazer funcionar lá. Eu criei um canal aí, está com meu nome. E assinem, mande para as pessoas que vocês gostam ou das pessoas que você odeia, caso vocês não gostem do conteúdo. Abraço, fiquem com Deus, até lá. Até logo.